Hi, I'm Regina Martinho e hoje quero conversar um pouquinho com vocês sobre o porquê da importância de se aprender sobre pronúncia. Muitas pessoas relutam, né, e dizem assim, eu não quero aprender pronúncia, eu tô feliz com o meu inglês, do jeito que eu falo tá bom. Olha só, gente, é importante entender que quando a gente aprende a nossa língua materna, né, o português no caso, a gente aprende que I é I, ninguém ensina pra gente, olha, I é I, A é A, você fala dessa forma. Porque é orgânico. O aprendizado dos sons em português, né, quando a gente aprende a nossa língua, é uma coisa orgânica. O que quer dizer isso? A gente nasce e já aprende. Então o processo é contrário. Eu aprendo os sons e depois eu vou aprender a escrever a letra I, a letra O e vou aprender que esses sons, né, que organicamente eu falo, tem aquele símbolo. O que acontece quando eu aprendo a segunda língua, no caso o inglês? É o contrário. Eu vejo a palavra escrita, então assim, eu vejo, vamos pegar uma palavra de exemplo, vamos pegar a palavra dinner, jantar, tá? Eu vejo aquela palavra escrita, ok, essa palavra é escrita com I, eu vou pegar na minha mente aquele I que eu tenho em português, é I, então eu vou falar o quê? Dinner. Vou colocar meu I do português, assim como eu vou colocar, por exemplo, na palavra sister. Ué, é um I, eu vou pôr um I aqui, assim como eu vou colocar na palavra eat. Eat. É I, é I. Só que, o que acontece? Quando eu faço essa transferência, né, da minha língua materna para o idioma que eu estou aprendendo, as coisas não funcionam muito bem. Por isso, a pronúncia é importante. Então, só para dar o exemplo do dinner, né, onde eu estava falando primeiro. Toda vez que eu tenho uma palavra em inglês que é escrita com I e o som dela for curto, eu vou pronunciar essa palavra como se fosse um E fechado. O que quer dizer isso? Quando eu tiver uma palavra como sister, que a gente brasileiro vai transferir, né, pegar o nosso I lá e colocar sister. Por isso que a gente vê que a pessoa é brasileira, porque fala sister, fala Christmas e por aí vai. Então o que acontece? Esse I de sister, de dinner, na verdade o que eu vou falar? Eu vou falar com um E com circunflexo. Então, a pronúncia dessa palavra vai ficar sister. Vamos imaginar que eu pegue live e leave. Para o brasileiro é a mesma coisa. Live, morar, viver, eu escrevo com I. Live, live. E são coisas diferentes. Live, E fechado. Live, live. Leave. You see the difference? Ship, sheep. Different things. It, eat e por aí vai. A gente consegue perceber essa diferença sozinho? Não, dificilmente. Dificilmente a gente consegue perceber. É a mesma coisa, eu costumo dizer, quando a gente fala português e estudou, né, sabe, todas as colocações, sabe, concordância verbal. Mas tem pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade. E a pessoa convive com pessoas que falam corretamente, mas ela não se dá conta dos seus próprios erros, das suas próprias dificuldades. Então alguém tem que chegar, ou essa pessoa tem que ter a condição de que alguém fale para ela, olha, isso aqui não é assim, isso aqui é assim. Ok, resolvido o problema. A mesma coisa com o inglês. Se você não tiver um professor, um instrutor que te diga, olha, quando você falar, por exemplo, o TH, o que você vai fazer? Não é sink, porque sink é afundar, é think. Coloca a língua para fora. Mas eu coloco a língua para fora? Coloca, porque é o único jeito de você produzir esse som. Think, think. Não é think, que é outra coisa, com F, não é sink, mas é think. E isso seria só um exemplo, né? Como produzir o O, como produzir um F, como produzir o D, que não é dinner, mas é dinner. Você aperta a língua no céu da boca. Tudo isso tem técnica. Percebem o quanto a pronúncia pode ajudar? Então vai te ajudar a falar melhor e vai te ajudar a entender melhor. Porque quando o americano falar ou quando o nativo falar,
você já sabe. Você sabe como ele está falando, você já aprendeu. Você não vai ter que ficar pescando. Percebem? Esse é o grande benefício da pronúncia. É você saber como as palavras são pronunciadas. A partir do momento que você sabe como as palavras são pronunciadas, você não vai mais ser pego de surpresa. E as pessoas não vão mais ficar what? Repeat, porque você está falando certinho. Não tem nada a ver com sotaque, perder identidade. Não é nada disso. É só falar corretamente, pronunciar cada letra com seu som correto. Alright? So this is my message today. I'll see you next time. Curta meu canal, inscreva-se e acione seu sininho. See you next time. Bye!